Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Pedro Novaes, sou psicólogo organizacional e hoje nós vamos falar um pouco sobre o porquê a empresa é um sistema e por que esse sistema demanda de um cuidado de um psicólogo. A partir de agora, nós vamos compartilhar um pouco das nossas experiências, um pouco das nossas vivências enquanto psicólogos organizacionais que atuam com consultoria de RH em micro e pequenas empresas. Nós estamos com esse projeto fazendo carreira há aproximadamente 7 meses, e a ideia é que a gente possa sensibilizar os colegas psicólogos que acabam se enveredando por outras áreas da psicologia porque não veem consistência ou oportunidade, não veem condições de autonomia, condição de ser reconhecido pelos seus resultados, condição de gerar valor e de ser muito bem remunerado por estar atuando na área da psicologia organizacional. Uma vez que, na formação do curso de psicologia, a gente acaba conhecendo a psicologia organizacional como um profissional contratado por uma empresa para fazer RH. Mas esse contrato não é um contrato como autônomo, geralmente é trabalhado num contrato como seletista, como um auxiliar, um assistente, um analista ou um gestor de recursos humanos. E aqui a gente traz uma forma diferente de fazer psicologia organizacional, de fazer atuação de RH, propriamente dita, né? A própria atuação de RH a gente dá uma desmistificada, traz uma percepção um pouco mais de sistema e da percepção psicológica dos indivíduos que estão ali envolvidos, e esse é o ponto principal das nossas abordagens nessas duas próximas semanas, né? Começamos aí na segunda-feira, ontem a Ângela passou um pouquinho, falou com vocês num tema bastante interessante, né, do desenvolvimento dos indivíduos dentro do sistema, e hoje nós vamos falar o porquê que esse sistema precisa de um psicólogo. Então vamos usar um pouco uma abordagem mais técnica hoje, beleza? Tamo junto? Vamos embora? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? E não é pecado ressaltar, somos profissionais que estudamos muito, nos dedicamos bastante no estudo da complexidade da mente humana. Nós passamos 5 anos estudando isso, né? E como esse indivíduo, como essa mente humana interage com o meio, como esse indivíduo ele se coloca no meio social. E essa interação dele com esses sistemas sociais onde ele está envolvido, seja na família, seja na escola, na faculdade, no trabalho, enfim, nos diversos sistemas que nós nos inserimos no decorrer das nossas vidas. E a psicologia organizacional, ela visa, né, entender justamente essa relação do indivíduo com o trabalho, né, como ele se coloca dentro desse contexto e como esse contexto impacta ele. E aqui nós trazemos exatamente a proposta de atuação do psicólogo organizacional. Alguém que vai chegar e vai mediar essa relação, que vai entender a dinâmica desse sistema e vai atuar para que esse sistema ele tenha um ambiente propício ao desenvolvimento dos indivíduos e do próprio sistema, porque se os indivíduos se desenvolvem, o sistema também desenvolve. O que é uma máxima hoje em gestão de RH por todo mundo, né? O capital humano ele tem sido cada vez mais valorizado, né? A individualidade do indivíduo ele tem sido cada vez mais valorizada. Então, essa singularidade ela é algo que gera muito valor para as empresas no mundo inteiro. Então, os profissionais que fazem psicologia organizacional no mercado corporativo, rotulado de profissionais da área de RH ou profissionais da área de gestão de pessoas ou gente de gestão, né? Vamos para qualquer nomenclatura, mas nós estamos falando de psicologia organizacional, no final das contas, é o responsável por fazer a curadoria desse sistema, entender o sistema e cuidar para que o sistema funcione de uma forma devida. E aí a gente lança hoje algumas ferramentas. Mas antes de entrar e falar das ferramentas, das metodologias, de tudo que pode ser aplicado por um psicólogo organizacional dentro do sistema, vamos aprofundar um pouco a nossa ideia do que é um sistema. Eu busquei algumas referências, né? O sistema é um conjunto de elementos interdependentes, de modo a formar um todo organizado, né? Então, olha que interessante. Se eu for parar para olhar,
a empresa ela é um sistema também, porque eu possuo vários indivíduos interdependentes, ou seja, eles são partes de um sistema, não são iguais, né? Se relacionam entre si, mas são diferentes, e estão ali organizados em prol de um objetivo, de um todo. É claro, está mais do que evidenciado o fato das empresas serem um grande sistema. E esse sistema, ele é um sistema psicológico, porque ele envolve o relacionamento do indivíduo com os demais, em prol de um objetivo, que é o trabalho. Então, o indivíduo está ali com um objetivo, ser produtivo e ser recompensado pelo que ele produz, né? E a relação com o outro interfere diretamente no objetivo dele. Porque se um deixa de ser produtivo, isso pode atrapalhar a recompensa de todos os demais, porque o sistema pode desmoronar, o sistema pode morrer, o sistema pode simplesmente sucumbir, né? E esse sistema entrando nessa desordem pode causar um extremo estresse para os indivíduos que estão ali, um adoecimento, traumas, né? Quem já vivenciou, não sei se os colegas psicólogos já passaram por isso, mas vivenciar a falência de uma empresa é algo muito triste, é algo que causa muito trauma. Então pensa, você está ali, você está envolvido no sistema, os indivíduos estão ali envolvidos nesse sistema, fazem compromissos, têm suas responsabilidades, né? Tirando ali o seu sustento, e de repente, por uma disfunção no sistema que pode ser provocado por um ou vários indivíduos, o sistema sucumbe e cai. Então as pessoas perdem todas as garantias que eles possuem. Por mais que a legislação brasileira traga algumas garantias aí, o sistema ele é colocado em xeque, o sistema ele cai, e se o sistema cai, os indivíduos que estão ali também irão cair. Então a intervenção do psicólogo é justamente nesse sentido, criar um sistema saudável, né, sustentável, um sistema propício ao desenvolvimento dos indivíduos e do próprio sistema. E eu trago aqui alguns pontos, né? O sistema ele acaba por abraçar os relacionamentos que complementam e fazem parte de um conjunto, né? Existe uma complementaridade de todos que estão ali envolvidos. Afinal de contas, a gente tem ali um objetivo em comum. E eu, dotado de toda a minha potencialidade, também possuo os meus pontos de melhoria. E isso vai se completando na relação com os demais. Como isso pode ser sustentável e pode ser explorado de uma forma assertiva para o bem de todos? Aí entra o papel do psicólogo organizacional. Fazer a curadoria do sistema, entender o sistema, entender os indivíduos que estão ali inseridos e criar esse equilíbrio. Vou dar um exemplo, vou exemplificar numa metáfora de um time de futebol. Imagina se eu tenho um time de futebol, eu vou falar futebol porque o Brasil inteiro entende um pouco desse esporte, mas se eu tenho um time de futebol, esse time de futebol tem 11 jogadores, não cabe eu ter 11 atacantes. Eu preciso de um atacante, eu preciso de um meio de campo, eu preciso de zagueiro e eu preciso de goleiro. E cada um tem uma potencialidade, cada um sabe fazer algo muito bem. Tem características que ajudam o sistema e tem características que atrapalham. E a complementaridade vem exatamente nisso. É entender que os indivíduos que estão ali, eles vão trazer esse equilíbrio. E é o psicólogo organizacional dentro desse sistema que vai fazer essa análise, que vai fazer essa leitura, que vai ajudar com que esse sistema se mantenha sustentável, um ambiente propício ao desenvolvimento. O que é um sistema psicológico? É quando a gente tem a orientação para entender como que a pessoa se comporta com outras e como isso impacta ela dentro do ambiente que ela está. Isso é um sistema psicológico. Isso pode estar acontecendo em vários locais, seja na faculdade, seja na pós-graduação, nas próprias redes sociais, como nós estamos aqui. Afinal de contas, a gente também causa alguns impactos e acaba se relacionando com as pessoas de uma forma diferente do presencial, com certeza, mas isso acaba se tornando um sistema realmente. É importante entender que é um coletivo de indivíduos que estão ali conectados, através de atividades dentro do sistema organizacional. Estão conectados através de trabalho, através de atividades, de ações, de tarefas, de resultados.
E aí o psicólogo organizacional mostra a sua importância. Afinal de contas, se ele não consegue fazer a análise assertiva do sistema e fazer as intervenções no sistema para que ele alcance os resultados que são os resultados propostos pela empresa ou pelo empresário, a empresa não cresce, a empresa acaba sucumbindo. Eis a importância do psicólogo organizacional. E é importante que nós, enquanto psicólogos, saibamos nos posicionar dentro desse sistema. Saibamos a nossa importância, o nosso papel, o nosso posicionamento. Porque as grandes empresas, e eu falo isso a nível mundial, já enxergam esse potencial. É hora de nós, enquanto psicólogos, aceitarmos essa condição e entender que é uma forma diferente daquela que foi ensinada para nós na faculdade. Porque, de novo, já falei isso em outro momento, o curso de psicologia todo, a ciência psicologia foi construída no processo de atuação individual, no processo psicoterapêutico. Os pais da psicologia atuavam dessa maneira. Inevitavelmente, a ciência traz essa carga. Só que a ciência evoluiu, assim como a sociedade vem evoluindo. E as relações são cada vez mais complexas, né? A cultura toma uma forma muito maior do que a relação individual. E a gente fala cada vez mais desse tema onde? No estudo das organizações, no estudo da psicologia organizacional. Eu estou até com um livro aqui que fala bastante da cultura organizacional. E olha o tema do livro, olha que interessante, comportamento organizacional. Isso aqui ó, é uma bíblia para o psicólogo organizacional. Isso aqui é uma bíblia do que o psicólogo organizacional precisa saber para lidar com o sistema organizacional. Porque o sistema impacta o comportamento do indivíduo. E o indivíduo impacta o comportamento, e o sistema impacta o comportamento do indivíduo. É simples assim. É simples assim. Enfim, entendendo toda essa dinâmica, o psicólogo parte a uma análise. Essa análise ela tem que ser muito crítica, ela tem que ser imparcial. E aqui começa a importância do psicólogo. E o psicólogo se colocar como autônomo que é, não como um empregado, não como um funcionário, autônomo. E aqui nós, eu e a Ângela, na nossa metodologia, que nós estamos desenvolvendo aproximadamente 4 anos, entendemos, nós não podemos nos colocar como colaboradores ou funcionários. Nós nos colocamos como consultores. Consultores em RH, porque RH é o termo socialmente conhecido. É o termo que as pessoas leigas entendem, mas nós nos posicionamos como psicólogos organizacionais. Mas, comercialmente falando, nós somos consultores de RH. E aqui começa o choque de realidade para o psicólogo, que às vezes está perdido e acha que não pode atuar como psicólogo organizacional, porque não quer se envolver, se amarrar, se tornar dependente de um sistema. O que significa isso? Que é a carteira de trabalho assinada. E aqui a gente começa a dar o pulo do gato para vocês. Para o psicólogo organizacional ter sucesso na sua atuação, ele não pode ter a carteira de trabalho assinada, porque ele vai estar envolvido dentro do sistema. Ele vai estar amarrado nesse sistema. E eu exemplifico isso com a metáfora dentro da psicologia clínica. Imagina se o psicólogo clínico atende apenas um paciente. Porque ele tem carteira assinada para esse apenas um paciente. Não vai ser assertiva a atuação dele. A atuação dele vai ser tendenciosa, vai ser parcial, porque ele não vive outra realidade, ele não consegue limpar a visão e a audição dele com outras realidades. Ele não consegue buscar outras experiências para colocar em prática dentro do ambiente que ele está inserido. Ele vai ser consumido por esse sistema, porque o sistema consome o indivíduo. Nós somos naturalmente consumidos pelo sistema. A força do coletivo é muito maior do que do individual. E isso não sou eu quem falo. Kurt Lewin estudou isso. O pai da psicologia social explica isso. Então nós estamos aqui embasados com fundamentação teórica dos principais estudiosos da psicologia. Só que a gente desapega um pouco dos pais, Freud, Jung, Skinner,
Roger, Maslow, deixa essa galera um pouco para lá. Vamos falar com quem estudou um pouco mais sobre o social? Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo sobre o Kurt Lewin e o que ele estudou da psicologia social e como o indivíduo é impactado pelo todo. E aqui o psicólogo, entendendo isso, ele consegue fazer intervenções no sistema, via indivíduo e via sistema. E aqui a gente consegue agradar gregos e troianos. Por que gregos e troianos, Pedro? Porque nós, né, psicólogos, temos aí algumas preferências de atuação. Às vezes eu gosto de atuar no tete-a-tete, no individual, ou não, às vezes eu gosto de atuar com coletivo. E na organizacional tem para todo gosto. O legal é isso. Na psicologia organizacional tem para todo gosto. Na forma como nós desenvolvemos a atuação do psicólogo organizacional, fazendo consultoria em micro e pequenas empresas, você consegue fazer de ponta a ponta tudo o que você aprendeu no curso de psicologia. Você consegue atuar no sistema e criar um sistema que seja saudável para o desenvolvimento do indivíduo. Você consegue atuar no indivíduo para que o indivíduo colabore para que o sistema seja saudável. E tudo isso dentro de uma dinâmica. E que dentro dela você consegue visualizar. Mas você não pode ser consumido por ela. E por isso a importância de ser consultor. Porque sendo consultor você é um autônomo. Se você é um autônomo, você não está amarrado lá dentro. Você tem flexibilidade de atuação. Você atua igual um psicólogo clínico. Você agenda horários e dentro desse horário você faz as intervenções. Fora desse horário você pode estudar o caso clínico ou o caso sistêmico. Nada impede, mas a intervenção ela tem um período pré-estabelecido e agendado. E aqui começa onde nós começamos a obter êxito e por isso nós prometemos até R$8.000 em receita para quem quer atuar com psicologia organizacional. Porque nós conseguimos, nós fazemos isso hoje. Através da atuação enquanto consultores para micro e pequenas empresas. Consultor de quê? De psicologia organizacional? Não, porque esse não é um termo comercialmente aceito. Nós somos consultores de RH, porque RH é o termo que já vem, de muito tempo. Não vou brigar com a sociedade, não. Eu sei o que eu faço. Comercialmente é isso. Mas a nossa atuação enquanto psicólogo. Primeiro passo, análise do sistema. Nós, psicólogos, passamos 5 anos estudando como fazer análise. E uma das principais técnicas de análise é o quê? A escuta. É escuta. Então, vou dar aqui para vocês 3 diquinhas rápidas de análise do sistema para quem quer começar a atuar enquanto psicólogo organizacional. Primeiro, chama o empresário, senta ele do lado e fala: conta para mim a sua história de vida, empresário. Liga a escuta. Deixa rolar. Olha a análise acontecendo. Você está ouvindo a história de vida do empresário. Por quê? Dentro dessa história de vida, um ser surgiu. Ah, é um filho? Pode ser, mas não é esse ser que eu estou falando, não. É uma pessoa jurídica, é a empresa. Você vai ver como ela foi constituída dentro da história de vida dele. E isso é psicologia. Peguei essa informação, agora eu vou ouvir a história da empresa. Pela perspectiva de quem, Pedro? De todos os envolvidos. Do sócio, dos gestores e dos colaboradores. Você vai começar a escutar deles. Conta para mim a história da empresa. Escuta de um, escuta de outro, escuta de outro. Escuta. Escuta. E você vai começar a entender a dinâmica do sistema. Terceiro ponto. Escuta brevemente a história de vida dos colaboradores. Você, em 3 tipos de análise, de escuta, você consegue fazer a leitura do sistema. E aqui é psicologia pura. Que é psicologia pura. Os colegas não me deixam mentir. Primeiro passo, análise. Por isso, a empresa é um sistema que precisa de um psicólogo. O psicólogo, ele estuda isso. Nós passamos 5 anos estudando isso. Não tem como terceirizar essa responsabilidade para outra profissão. Aí aqui eu chamo a atenção e puxo a orelha dos colegas. A gente vive reclamando de outras profissões que ocupam os nossos espaços, né? Teve um movimento, inclusive, recentemente, de psicólogos em todo o Brasil, questionando a liberação de aplicação de alguns testes para os profissionais que não são da área da psicologia.
Não quero polemizar, concordo, não é qualquer profissional que pode aplicar teste. Mas existe tanto preciosismo na atuação do psicólogo que a gente acaba se fechando e distanciando do mundo real. Aí o que acontece? Abrimos espaço para que aventureiros, outras profissões venham e façam aquilo que a gente se recusa a fazer. Um exemplo, quem ocupa o espaço de RH que deveria ser o psicólogo organizacional, na grande maioria das vezes são profissionais da área de humanas, do direito. Eu posso falar porque eu formei em direito. Minha primeira formação em direito. Pessoas que formam em administração, que formam em gestão de RH, pessoas da contabilidade, pode acreditar, né? Vários outros. Economia, engenharia. A gente não ocupa o espaço. Nós nos negamos a fazer aquilo que é da nossa competência fazer, que nós estudamos para fazer, por alguns preciosismos, mitos, barreiras que foram implantadas e até os próprios teóricos trouxeram com eles. E aí, desculpa os apaixonados em Freud, vocês sabem o quanto aquele senhor sábio, inteligente, ímpar, mas o ego difícil. Vou nem levantar a treta que teve com Jung, não, por conta do ego e resistência de abrir a sua teoria para aperfeiçoar, enriquecer. Um dos maiores pais da psicologia era um dos caras mais engessados que a gente já vivenciou e já viu. Porque não tornou flexível sua atuação. E nós carregamos isso no DNA da nossa formação. E não podemos deixar isso acontecer, porque nós vamos perder espaço. Muitos colegas questionam e criticam o trabalho dos coaches. Por quê? Porque nós não atuamos, porque abrimos espaço, porque nos engessamos em uma forma de atuar que a sociedade já não permite mais. A sociedade, ela mudou. Ela precisa de atuação mais dinâmica, célere. Nós fomos liberar agora a atuação por videoconferência. Agora, por conta de questões de pandêmica. Mas se não fosse isso, não tinha acontecido. Por quê? Pelo preciosismo de que tem que ser no tete-a-tete. De que eu tenho que estar junto. Não estou falando que não... que é... não tenho perdas, né? Não estou falando que eu tenho perdas, porque a comunicação não verbal é muito importante, principalmente estando junto, a gente consegue fazer leituras. Mas não inviabiliza o trabalho. Mas não bota todo o trabalho a perder. Afastado do desabafo, vamos voltar para a atuação do psicólogo organizacional aqui, dentro da proposta que a gente tem de consultoria em micro e pequena empresa. O consultor, o psicólogo organizacional, foi lá e fez a análise. Ele tem duas formas de intervenção. Ele tem uma forma de intervenção individual e ele tem uma forma de intervenção coletiva. Qualquer um dos dois motivos, qualquer um dos dois caminhos, o objetivo tem que ser um. Desenvolver o sistema para que os indivíduos se desenvolvam. Desenvolver o sistema para que os indivíduos se desenvolvam. E por vezes o sistema vai se desenvolver se eu desenvolver quem? Os indivíduos. E aí entra as duas formas de intervenção. Eu vou colocar a primeira, a intervenção coletiva. Um exemplo fácil e simples do psicólogo organizacional fazer uma intervenção coletiva. É chegar numa empresa que, na grande maioria das vezes, micro e pequena empresa não tem regras pré-estabelecidas e formalizadas, pactos já formais, vigentes na empresa. Ele tem aqueles pactos informais, que a gente fala que isso é o nível mais profundo da cultura, né? São os pressupostos básicos. Mas aqui eu estou falando dos valores declarados, o segundo nível da cultura. O psicólogo organizacional, ele entra, faz a análise, entende e fala: nós já temos um sistema funcionando aqui, vamos criar algumas regras básicas de convivência para que todo mundo conviva bem e aqueles que fizerem certinho possam ser recompensados por isso e ser gratificados por isso e ganhar aumento de reconhecimento pela sua produção e pelo seu empenho para o sistema ser bom, ou nós vamos punir aqueles que não seguem as regras coletivas, os pactos que foram estabelecidos com todos os indivíduos que estão nesse sistema. Esse é o psicólogo organizacional atuando enquanto consultor dentro de uma micro e pequena empresa.
Vê alguma semelhança com a sociedade? Pessoas que fazem certinho são recompensados, pessoas que fazem errado e são punidas. Esse é o papel do psicólogo. Só que ele não vai criar uma lei do zero. Ele não vai chegar e definir um pacto totalmente fora daquela realidade. Ele vai estudar o sistema antes. Por isso ele faz o papel da escuta, de entender o empresário, de entender como a empresa se constituiu e depois de entender os colaboradores. A partir daí você tira o pacto coletivo, formaliza o pacto, cria um rito de validação do pacto. Ou seja, faça uma reunião, leia o pacto, tire dúvidas, coloque todos para assinar o pacto e bote o pacto para vigorar. E seja o curador do pacto. Faça ele acontecer, buscando reconhecimento para aqueles que fazem bem e punindo aqueles que fazem mal. Olha o psicólogo organizacional fazendo uma intervenção precisa no sistema, precisa na cultura da empresa. Vamos para a intervenção individual. Existe uma metodologia de gestão de pessoas que chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. A partir do momento que eu estou ali no sistema e estou vendo que o indivíduo está tendo certa dificuldade ou ele não está conseguindo se adequar a essas regras e pactos que foram estabelecidos por todo o coletivo e que você é o curador, você pode ajudá-lo a se encaixar no sistema. Essa é a intervenção individual. Chame o indivíduo, tenta entender o que está causando essa dificuldade. É uma inabilidade, né? É uma incompetência, ou não, é porque ele realmente não quer fazer parte do sistema. Se ele não quer fazer parte do sistema, facilite a saída dele do sistema. Crie uma condição assertiva e saudável para que ele se desconecte do sistema, sem criar um trauma. Intervenção individual. Segunda intervenção individual. Não, ele quer se encaixar no sistema, é inabilidade, incompetência. Trace com ele um plano de desenvolvimento individual. Crie junto com ele passos para que ele alcance esse resultado. Tarefas, microatividades que ele possa executando e executando ele consiga se adequar a essa realidade. Vou usar uma metáfora. Não adianta eu querer perder 5 quilos da noite para o dia. Eu vou definir um lapso temporal e vou criar microtarefas. Em um mês, se eu fizer exercício todos os dias, se eu conseguir me alimentar 5 vezes por dia, uma alimentação balanceada, se eu dormir pelo menos 6 horas por dia e beber pelo menos 3 litros de água todo dia, eu consigo alcançar esse resultado. A mesma coisa você vai fazer com o indivíduo, porque você já entende o perfil dele, você é psicólogo, você o ouviu e está fazendo a leitura do seu perfil, você conhece o sistema, você entende do sistema e sabe onde é que ele não está encaixando. Faça ele encaixar criando esse plano. Ajude-o a construir esse plano e conduza-o nesse processo. Como? Uma sistemática de feedback. Sento com ele de 15 em 15 dias, sento com ele uma vez por semana. E aí, você fez? Por que não fez? Qual foi a dificuldade que você encontrou? E aí você faz essa intervenção. Mas isso não é psicoterapia. Isso é um plano de desenvolvimento individual. É pontual. É baseado no alinhamento dele com o sistema. Por isso é importante ter a sistemática, ou o que nós chamamos de política, de pessoal. Porque você vai sempre ancorar na sistemática e na política de pessoal. Por isso, a empresa precisa de um psicólogo. Agora, se você é psicólogo e não se convenceu disso, eu confesso que eu não sei como eu vou te convencer. Existe um bloqueio aí. Se você não romper, você não vai conseguir alcançar os resultados que nós propusemos. Fazendo isso, eu garanto para você, atuação com autonomia. Uma vez que eu me coloco quanto psicólogo e tenho esse papel, eu deixo esse papel claro para todos os envolvidos, seja os colaboradores ou o empresário, eu sim tenho uma sistemática de atuação periódica, como é um atendimento clínico. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai estabelecer conforme a necessidade de intervenção. Você não fica amarrado. É contrato, é autônomo. E daí veio a autonomia. 2, é possível gerar resultados e ser sim reconhecido por eles. Seja pela empresa, seja pelo empresário ou pelos colaboradores que estão ali. Porque quando você consegue fazer uma intervenção, por menor que seja no sistema, ela impacta todos os indivíduos que estão ali dentro.
E a tendência de você gerar resultado e ser reconhecido é muito maior do que, às vezes, numa atuação no individual. Terceiro ponto, você sim gera impacto positivo na vida das pessoas, porque você está criando condições para que o sistema seja sustentável e possa ser um campo fértil para o desenvolvimento daqueles que estão ali inseridos. E se você faz isso, você pode ter certeza que está gerando impacto positivo na vida das pessoas. Você já deve ter vivenciado uma experiência de alguém que sofre no trabalho. Então você vai ser a pessoa que vai trabalhar para que isso não aconteça. E por fim, fazendo isso, você conseguindo agendar de 3 a 4 clientes por semana, num valor médio de 2 a 3 mil reais, você consegue sim ter os 8 mil reais de receita. Então, o que nós falamos não é baboseira, nós praticamos e estamos aqui dispostos a compartilhar com vocês. Convido vocês a continuar assistindo, né, os nossos conteúdos, as nossas lives, pois estamos aqui de coração aberto para compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa percepção e de tudo isso que nós hoje entendemos que é uma atuação de um psicólogo organizacional nesse mundo 4.0, nesse mundo VUCA, da forma como você quiser chamar. Mais uma vez, eu sou o Pedro Novaes, psicólogo organizacional, consultor em recursos humanos e peço, compartilhe o conteúdo com colegas psicólogos que às vezes queiram atuar na área da psicologia organizacional ou colegas que estão trabalhando na clínica e às vezes não estão conseguindo aquele sucesso financeiro que almejam, estão dispostos a conhecer uma forma diferente de atuar, ou psicólogos que gostam de atuar numa sistemática. Compartilhe com psicólogos que fazem parte da sua rede, pois você pode estar contribuindo com o desenvolvimento dele e com o desenvolvimento de um sistema de pessoas que estão inseridas em empresas que hoje sofrem e trabalham num ambiente que não é legal. Então, vamos levar isso adiante. É isso que eu peço. Comente os nossos conteúdos, curta, dê o feedback se possível, se está legal, se não está, a gente está aqui justamente para fazer o melhor para vocês. Agradeço muito a atenção, a participação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e continuamos aí no decorrer da semana. Até mais, pessoal. Valeu!